Olá, crianças, feliz sábado, tudo bem? Demorou, mas chegou, né? Espero que vocês estejam bem, né? Em suas casas, protegidos, guardadinhos, né? Seguir as recomendações aí da mamãe e do papai de ficar em casa, que é pra gente não pegar essa doencinha chata, né? Que tá assolando por aí. Mas eu quero desejar a vocês um feliz sábado, que Deus abençoe, que a titia tá morrendo de saudade de vocês, né? E através da tecnologia, né? Sei que vocês são meninos antenados de tecnologia, nós estamos conversando, né? Então a titia tá gravando um vídeo, né? Esse vídeo para vocês a respeito da nossa lição, para que a gente não fique em casa sem fazer nada, de braço cruzado e sem estudar a lição, né? Então hoje nós vamos estudar a lição de vocês que é, o dia em que Jesus morreu. Não sei se vocês lembram, né, da lição da semana passada, que falou sobre Simão, né, aquele rapaz que vinha da cidade de Cirineia, né, isso aí, quem lembra, e passou, né, no momento em que Jesus estava indo, sendo levado para o Calvário, e Simão, ele foi chamado pelos guardas para ajudar Jesus a carregar aquela cruz que era tão pesada, né, e aí o nosso textinho tá lá hoje, né, da historinha que nós teremos, está em Mateus, né, no capítulo 27, para quem sabe, tá lá em Mateus, capítulo 27, né, a história da crucificação de Jesus, e aí vocês leem em casa com o papai de vocês, tá certo? E nós temos aqui a representação, né, da cruz de Jesus, o nosso versinho para decorar, que a titia vai querer que vocês passem pra gente um vídeo com o verso decorado da lição dessa semana. A tia tá contando a história hoje, para que durante a semana vocês estudem com o papai e com a mamãe e decore o versinho e mande para o grupinho, né? Temos também aqui, a nossa mensagem central de hoje, que é servimos a Deus quando compartilhamos o seu amor. E aí a gente vai aprender como é que nós compartilhamos o amor de Deus, né? Quando estamos servindo as pessoas. E o nosso trimestre nós estamos estudando sobre Deus deseja que mostremos aos outros o quanto Ele nos ama, né? Devemos mostrar para as pessoas o quanto Deus nos ama, não é isso? E agora a gente vai, né, Tia vai fazer uma pergunta para vocês, de uma coisa assim, o que vocês poderiam me dizer? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem em casa. O que vocês têm de mais precioso? Algo muito, muito, muito precioso que vocês têm. Vamos pensar? Algo precioso que vocês têm o maior cuidado, que não divide com ninguém, que é só de vocês. E aí eu vou querer que vocês desenhem isso, né? Seja um objeto, seja uma pessoa, vocês podem mandar a foto, né, pra gente, algo que vocês têm de mais precioso, né? Eu quero que vocês desenhem aí, se possível. Se não puder desenhar, separa uma foto. Se for alguém, se for alguma coisa, né, algum objeto que vocês não querem dividir com ninguém, né, que é muito importante pra vocês. E aí eu também tenho uma coisa que é muito importante e preciosa pra mim, né? Mas aí, cada um com o seu, né? E aí vocês vão dizer pra mim, se por acaso alguém pegasse esse objeto de vocês, que é muito precioso, e quebrasse esse objeto, ou maltratasse, se for um animalzinho que você tem de muito carinho de estimação, né? Maltratasse seu animalzinho. Ou se alguém batesse numa pessoa que você ama muito, como é que seria a reação de vocês? Vocês iriam ficar como? Me digam aí. A tia vai querer essa resposta, tá? Em vídeo, tá bom? Tô cobrando. E aí hoje a gente vai contar, né, sobre o sofrimento de Jesus, né? Para iniciar, a gente vai ler o nosso versinho para decorar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero escutar vocês repetindo em casa comigo. E vamos para a nossa historinha, né, de hoje, que vai ser uma história super legal sobre Jesus, né, que começa naquele resumo de Simão carregando a cruz para ajudar Jesus, né, e nesse caminho, né, Simão, ele ajudou a Jesus
E a gente sabe que Jesus ele sofreu muito nesse processo, né? Ele tinha passado a noite inteira lá em julgamento, né? Estava sendo julgado pelos fariseus, por aquelas pessoas que estavam dizendo que Jesus estava mentindo, né? Por Pilatos, e ele foi julgado e foi condenado. A gente lembra que Jesus já tinha sido levado chicote nas costas, que já estava todo ferido, que já não aguentava mais. Imagina, Jesus com fome, com sede, todo ensanguentado, as suas costas todas feridas, o corpo todo ferido, né? Sem roupa, porque as roupas dele foram tiradas, ele foi extremamente humilhado diante daquela multidão, né? Os soldados todos rindo dele, zombando dele, as pessoas estavam zombando, né? Os seus discípulos, né, e os seus seguidores estavam aflitos, escondidos, porque Jesus foi pego e eles correriam risco também de serem pegos. Aí eles acabaram se escondendo. Eles foram um pouquinho, né, covardes, mas tudo isso teria que acontecer, né? Já estava previsto. E aí, o que aconteceu? Jesus foi levado, e no meio do caminho ele não aguentava mais carregar aquela cruz, né? E foi quando Simão veio ajudar e levou aquela cruz até o Calvário, né? Que era chamado o local de crucificação. E chegando lá, além da cruz de Jesus, havia mais duas outras cruzes que eram de ladrões, de homens malvados, né, maldosos, que estavam sendo condenados também. Só que ao contrário de Jesus, eles foram amarrados à cruz, né, também foram crucificados. Mas Jesus, chegando lá naquele local do Calvário, né, os soldados foram muito malvados com Jesus. Além de ele estar todo ensanguentado, já sofrendo, eles pegaram aquela cruz, colocaram Jesus no chão, eles não amarraram, né, na cintura, como eles haviam amarrado os soldados, e pegaram pregos enormes, né, e colocaram aqui, ó, no punho de Jesus, e com martelos enormes eles pregaram Jesus, ó, naquela cruz, e eles pregaram o punho de Jesus, eles furaram aqui, ó, Jesus, e não amarraram. Imaginem que dor, que sofrimento, né? E a gente se pergunta, mas tia, por que Jesus tinha que passar por isso? Ele passou por isso em favor dos nossos pecados, em favor da nossa vida, né? Havia um plano de salvação, e o plano da salvação seria a morte de Jesus e a sua ressurreição, onde ele venceria a morte e o pecado, né? E o inimigo seria derrotado, né? Mas hoje a gente vai contar sobre essa história triste, que não alegra os nossos corações, né? Por uma parte, ficamos felizes porque fomos resgatados, mas para que isso acontecesse, Jesus teve que pagar por todos os nossos pecados, até os pecadinhos que nós cometemos hoje. Lá na cruz, há anos e anos atrás, Jesus ele pagou por esses pecados, né? E aí os soldados pegaram aquela cruz, colocaram Jesus no chão e colocaram pregos em suas mãos, né? Aqui a tia trouxe algumas, né, decorações aqui de preguinhos, demonstrações de prego, né? E colocou aqueles pregos enormes na mão de Jesus e nos pés também. Eles cruzaram os pés de Jesus e colocaram bem no meio com um martelo assim, ó. Então, imagine que dor Jesus não sentiu. E aí, levantaram aquela cruz. E imagine a dor que Jesus sentiu, porque ele não estava amarrado. Ele estava pregado naquela cruz e quando o corpo dele foi elevado, eles levantaram a cruz com Jesus e o corpo dele desceu. E aqui, tudo isso acabou se rasgando, né? E para completar, eles foram tão malvados que ao levar Jesus naquele caminho, eles tinham feito um buraco para que a cruz caísse. E aquela cruz caiu no chão, Jesus caiu dentro de um buraco, né? E aí todos os seus órgãos, né, sentiram aquela dor. Imagina tudo rasgando daquele prego, né? Jesus ele sofreu muito. E eles levantaram aquela cruz, colocaram Jesus entre uma cruz e outra cruz, né? E as pessoas zombavam, diziam: se és o Filho de Deus, porque não salvas a ti mesmo, né? E os ladrões também começaram a zombar de Jesus. Eles zombaram, eles diziam: esse que dizia que fazia milagres, que salvava a vida de todos, por que não salva a si mesmo? E aí a gente lembra que os milagres que Jesus fez
foi em prol dos outros, para que ajudar as outras pessoas, não foi para ele mesmo. E ele sabia que ele teria que passar por aquilo, né? E aquela dor não era só a dor física que Jesus estava sentindo, era a dor de ver pessoas que ele ajudou zombando dele, maltratando ele, né? E os soldados retiraram, né, as roupas, o manto que estava de Jesus e ficaram jogando, zombando. Um dos soldados sentiu que Jesus era o Filho de Deus e teve dó, né, daquele sofrimento, mas ele não podia fazer nada, porque os outros estavam mandando e ele tinha que obedecer às ordens, não é isso? E Jesus foi crucificado, sentindo dor, e naquele momento, né, um dos ladrões, né, xingando a Jesus, o outro falou para ele: quem somos nós para julgar este homem? Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, e pediu para que Jesus, quando estivesse em seu reino, lembrasse dele, que perdoasse os seus pecados. E Jesus falou que iria lembrar daquele homem. Jesus, e outra coisa interessante, e mesmo Jesus estando naquele sofrimento, né, que ele estava, ele ainda estava pensando nos outros. Mesmo ele sofrendo aquela dor naquela cruz, ele estava pensando nos outros. Ele pensou em sua mãe Maria, o quanto ela estava sofrendo naquele momento de vê-lo crucificado, e pediu, né, para que João tomasse conta da mãe dele como se ela fosse a mãe dele. Ele pediu para o amigo dele tomar conta da mãe, né? Ele pensou também em seus discípulos que estavam sofrendo, que estavam com medo, e ele precisava que os discípulos acreditassem em tudo que ele tinha falado, para que a obra de Deus fosse cumprida na terra, né? Para que essa mensagem chegasse para a gente até hoje, não ficasse só lá naquela história, né? E ele pedia pelos discípulos, ele pedia pelas pessoas que estavam xingando e fazendo aquele mal por ele. Veja como Jesus é bondoso. Mesmo em meio àquele sofrimento, ele estava pedindo pelas pessoas que estavam fazendo ele sofrer, né? E em algum momento, e outra coisa, os fariseus, aqueles que condenaram a Jesus, eles sabiam que Jesus falava a verdade, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E eles ficaram ali, olhando até o momento em que Jesus de fato iria morrer. Eles sentaram, alguns deles sentaram e ficaram acompanhando o sofrimento de Jesus. Vejam que pessoas maldosas, que não mereciam todo o sofrimento, porque Jesus estava morrendo pelo pecado deles também. Mas eles ficaram. E aí chegou um determinado momento, né, que Jesus falou que ele iria, mas ele iria ressuscitar no terceiro dia. Né, e era uma sexta-feira, o dia em que Jesus morreu, e ele foi. Houve um momento em que ele já não aguentava mais, né? E foi quando Jesus, ele gritou bem alto, né, o nome de Deus, e ele pediu, né, para que Deus tomasse conta, né? E Jesus disse: Pai, em tuas mãos me entrego o meu espírito. E naquele momento Jesus, ele descansou. E quando aquilo aconteceu, as pessoas viram realmente o que aconteceu. Naquele momento houve, o sol se escondeu, tudo escureceu, tudo ficou escuro, montanhas começaram, né, a tremer, terremotos. E o véu lá do santuário, do templo, foi rasgado, de cima a baixo. Ele rasgou, né, porque foi crucificado. O sacrifício ele foi realizado. Então não precisava mais haver o sacrifício dos cordeirinhos, dos animais. Né? Porque Jesus, o Filho de Deus, ele veio para morrer sobre os nossos pecados, e aqueles sacrifícios não deveriam mais existir, né? E a terra se abalou, tudo mudou, e aquelas pessoas sentiram que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus, né? E Jesus, ao morrer, os soldados também sentiram, aqueles fariseus que condenaram a Jesus também sentiram aquilo, aquela dor, e Jesus, ele foi levado. Né? Ele foi levado, e um dos seus discípulos foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus para que ele fosse levado ao sepulcro e ficasse lá, né? Porque eles sabiam que Jesus iria ressuscitar, mas por medo de algumas pessoas fazerem algum mal ainda de Jesus morto, né? Porque tinha tanta gente que queria mal a Jesus, ele quis guardar. E aí eles levaram Jesus para o sepulcro, né? Onde havia uma pedra enorme que fechava aquele local, né? E ele levou Jesus, colocou, enrolou Jesus no manto de linho branco, limpo, ao vinho, enrolou Jesus o seu corpo e colocou lá, naquele sepulcro. E Jesus ficou, né? E aí
Maria Madalena, Maria, né, a mãe de Jesus, e tantas outras mulheres que seguiram a Jesus estavam lá sofrendo e acompanharam aquele sofrimento. E no dia seguinte, elas foram, né, visitar o corpo de Jesus. Só que antes disso, aqueles fariseus que sabiam e que tinham escutado, né, as pregações de Jesus, eles sabiam, eles escutaram a pregação de Jesus e eles viram que eles foram até Pilatos e lembraram que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. E para que aquilo não acontecesse, né, eles disseram para Pilatos que Pilatos colocasse seguranças em seu túmulo, porque ele poderia mandar os discípulos retirar o corpo e dizer que havia sido um milagre. Né? Mas eles sabiam que iria ocorrer um milagre, eles estavam com medo. E aí, naquele momento, né, Pilatos mandou dois seguranças para a porta do sepulcro onde Jesus estava, e lá, né, eles ficaram. Só que ao amanhecer, o anjo do Senhor apareceu, removeu aquela pedra, né, colocou os soldados para dormir, e eles viram todo aquele milagre acontecer, e os anjos desmaiaram, né, os soldados. E as mulheres chegaram para ver Jesus e viram aquela cena, o sepulcro aberto, o corpo de Jesus não estava lá, mas o anjo do Senhor, né, disse, ele vive, né, e avise aos outros que Jesus ele está vivo e que ele irá aparecer em algum momento. E foi quando aquelas mulheres saíram correndo para avisar aos homens, né, aos outros discípulos, que Jesus havia ressuscitado de fato. Né? E nesse decorrer, os soldados, né, acordaram e foram até os fariseus, né? Não chegaram nem para Pilatos, chegaram os fariseus e contaram o que tinha acontecido. E sabe o que eles fizeram? Deram dinheiro para aqueles soldados, para que eles se calassem e não contassem a verdade. E que se Pilatos descobrisse, né, o governador, eles iriam dizer que foi os discípulos que foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Mas era tudo mentira, porque eles sabiam que Jesus havia ressuscitado de fato. Não é isso? E Jesus ele ressuscitou, né, e mostrou, né, Jesus ele mostrou que ele venceu o pecado, venceu a morte, e através disso ele salvou as nossas vidas. Né? É uma história muito triste relatar sobre o sofrimento de Jesus naquela cruz. Mas nós precisamos aprender para mostrar às outras pessoas o quanto Jesus nos amava, né? E que Deus nos amava, que entregou o seu único filho para morrer naquela cruz do Calvário por amor a cada um de nós e dos nossos pecados. Né? E no próximo sábado nós teremos continuidade, né, dessa história de Jesus. Né? Nós sabemos que até então Jesus ele foi ressuscitado e ele apareceu para os seus discípulos, mas nós iremos aprender sobre essa partezinha, né, da ressurreição de Jesus numa próxima lição. Né? A tia espera que vocês realmente tenham aprendido essa história, e o que nós devemos tirar, né, como exemplo dessa história é que Deus ele nos ama muito. E um outro detalhe que eu me esqueci de contar, naquele momento em que Jesus disse, Pai, a ti eu entrego o meu espírito, os céus, os anjos e Deus, eles choravam, porque eles sabiam quanto Jesus estava sofrendo. Né? Jesus não estava sofrendo nem tanto da dor, porque a dor era tanta que já estava ficando, né, dormente, mas Jesus ele sofreu por amor, né? Ele sentiu na carne todos os nossos pecados. E em um determinado momento na cruz ele disse, Pai, por que me abandonaste? Mas Deus não o havia abandonado, ele estava sentindo a dor dos nossos pecados. Então que nós possamos ter consciência de que Deus ele nos ama, e mesmo em meio aos nossos pecados ele está disposto a nos resgatar. Então, antes de cometer qualquer pecado, nós devemos lembrar do que Jesus sofreu naquela cruz. Pregos nas mãos, coroa de espinho, né? Ele foi furado pelos guardas, deram vinagre para ele beber no lugar de água, né? A boca dele sangrando, ele todo sangrando. Então aquele sofrimento nós devemos lembrar e fazer valer a pena o que Jesus fez pela gente na cruz. Tá certo? E para a gente memorizar o nosso versinho, nós vamos dividir. Uma parte as meninas vão falar e a outra parte os meninos vão falar. A gente vai fazer o seguinte, vai treinar aí em casa, tá certo? Essa partezinha. As meninas vão dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos lá, meninas, digam aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Os meninos, quero que vocês repitam,
que deu o seu Filho unigênito. Vamos, meninos? Deu o seu Filho unigênito. Meninas, para que todo o que nele crê, vamos repetir? Para que todo o que nele crê, meninos, não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo mundo junto comigo, João 3,16. A tia quer que vocês mandem esse vídeo gravado com um versinho decorado, né? Para lembrar sobre o sacrifício que Jesus fez na cruz. Não foi fácil passar por essa cruz, não foi fácil receber esses pregos nas mãos, nos pés, a coroa de espinho, furadas, marteladas, né? Foi um sacrifício terrível, mas foi necessário para que nós possamos um dia ter a vida eterna e um dia possamos morar com Jesus nas mansões celestiais. E outra coisa importante, eu quero que vocês façam um desenho, tá certo? Tia também quer a foto do desenho, é tudo registrado. Como a gente não tá conseguindo, podendo se ver, então a tia quer tudo, né, registrado no celular da mamãe e do papai. Vocês vão desenhar uma cruz, né? Além daquele primeiro desenho de algo precioso que vocês gostariam, né? Vocês vão desenhar uma cruz, tá certo? Uma cruz bem bonita, pintada, né? Colorida como vocês imaginam. Colocar o versinho para decorar e colocar também embaixo assim, porque Deus te ama, né? Deus te ama. E entregar para aquela pessoa que não conhece Jesus ainda, que não conhece sobre a história, sobre o sofrimento de Jesus na cruz, tá certo? Vocês vão preparar essa cruz, esse desenho da cruz, colocar Deus te ama, né? Colocar o versinho também para decorar, escrito com uma letra bem bonita, né? Manda uma foto para ti e vai entregar para essa pessoa que você sabe que não conhece a Jesus, tá certo? E aí vocês vão durante a semana fazer as atividades de vocês. Aqui, ó, nós temos as atividades. Eu tô com a liçãozinha aqui de vocês também. Vocês vão fazer atividades durante a semana, todo dia um pouquinho. Só é se esforçar. A gente tá em casa, não tá fazendo muita coisa, então vamos fazer a nossa lição para não passar em branco, tá certo? E nós iremos orar essa semana, né? Pedindo a Deus que nos ajude a compartilhar o seu amor com outras pessoas. E iremos orar por essas pessoas que ainda não conhecem. E principalmente vamos orar pelos aqueles amigos que estão dodóis, né? Por conta do coronavírus. Então, ó, servimos a Deus quando compartilhamos o seu amor. Porque Ele deu o seu único filho para salvar as nossas vidas, tá certo? Que vocês tenham um bom sábado, que vocês tenham gostado da história e que Deus esteja com vocês. A tia tá morrendo de saudade. Beijo! Feliz sábado!